Agora são 8 horas e vamos conversar com a médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Glória Brunetti. Bom dia, Glória. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo e você? Tudo certo na medida do possível, né? Estamos administrando. É isso. Glória, ontem a gente teve, pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrando, num período de 24 horas, mais de 200 óbitos em decorrência do coronavírus. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número total de mortos já chega a 1.736, com 28.320 casos. Como é que você analisa o atual estágio da pandemia no Brasil? Olha, esse vírus é uma coisa muito interessante da gente entender. Ele é muito previsível, ele repete modelos matemáticos, né? Eu falo até que ele é um jovem que montou uma startup e saiu pelo mundo aí fazendo estrago. Mas a gente prevendo o que aconteceu em outros países, a gente tem até a sorte de dizer da gente não ser o primeiro modelo, né? A gente já teve a China, já teve o caos que aconteceu na Europa. A gente tem que saber que as coisas aqui podem piorar muito. Eu acho que é uma realidade. E acho que contra números e fatos não tem como você lutar. A gente coloca que está numa situação extremamente preocupante, nós que somos da saúde e pessoas que entendem do assunto sabem que a situação está complicada. Ontem nós tivemos já relato encheu os leitos da UTI do Hospital Emílio Ribas. Nós estamos inclusive no hospital providenciando mais 20 leitos que serão abertos rapidamente, em 1 ou 2 semanas a gente já deve estar com esses mais 20 leitos. Todo mundo está correndo atrás do prejuízo para a gente realmente estar preparado para o que vai chegar. Mas é esperado. E o que a gente pode fazer, assim, bem concreto, quando a gente está preocupado e tem que fazer alguma coisa, e eu não sou profissional da saúde, por exemplo, é fazer o isolamento social. É um modelo que já funcionou em alguns países, que a gente está vendo que já teve ótimos resultados. E outra coisa importante é a testagem da população. Então, esses números não são absurdos porque são esperados, são absurdos porque não deveriam existir, vamos dizer assim. Mas é que está seguindo o modelo, é exatamente isso. É um vírus que circula fácil, as pessoas se aglomeram, ficam em filas, tem que acontecer, por isso que está aumentando tão rapidamente. E você mencionou a questão do Hospital Emílio Ribas, né, que ontem chegou a 100% de ocupação nos leitos de UTI, e outros estados também já chegaram, como Amazonas, né, a gente também já tem ali uma ocupação de 100% dos leitos na capital Manaus, temos aí outros lugares chegando a esse número, e esse é um problema, né, Glória? A questão do sistema de saúde, de como ele pode ficar superlotado. Por isso que é crucial que as pessoas continuem com as medidas de isolamento social. Exatamente, eu acho que esse vírus ele fez uma coisa muito interessante, a gente vai ver isso a nível de todos os assuntos, ele tira os véus, ele desvenda situações que estavam obscuras, que a gente não enxergava, isso na vida, tanto na nossa vida particular, na nossa vida empresarial, na nossa vida laboral, o que seja, mas na saúde ele desvenda os modelos de saúde, como é que estavam os modelos de saúde nos diversos países? A gente tem uma coisa maravilhosa aqui no Brasil chamada SUS, que é uma coisa que, assim, quem trabalha com o SUS valoriza muito o SUS, quem usa o SUS valoriza o SUS, mas não era o total da população que entendia esse valor. Eu acho que agora isso desvendou, a gente está entendendo que o SUS precisa ter mais verba, precisa ter melhor gestão, a gente tem que estar preparado para outras situações, inclusive do dia a dia. A gente não pode correr de pandemia em pandemia para estar melhor, entendeu? E o que aconteceu com Manaus? Manaus você tem todo o centro de unidade de terapia intensiva, só Amazonas, só em Manaus. Então o estado inteiro tem que correr para Manaus. Agora você imagina, um ribeirinho tem um problema, demora 4, sei lá, 5 horas para chegar de barco até uma UTI, que já está lotada, que não estava esperando o volume que está chegando, já não era bem montada. Os profissionais também não são suficientes, não adianta você mandar só respirador para lá. Quando a gente, como profissional médico, conhece um pouquinho melhor o respirador de UTI, para um médico que não está acostumado com aquilo, é como um painel de Boeing, entendeu? Você olha aquilo, mas eu sei helicóptero, como é que eu faço com esse Boeing? Precisa ter profissional capacitado para aquilo também, que também está sendo mandado agora para Manaus. Então, é uma série de fatores que englobam o espaço que você age, a equipe que trabalha e o equipamento que você tem. Este equilíbrio a gente precisa ter em todos os sistemas de saúde do mundo, em especial, vamos falar no Brasil, no nosso SUS, né?
que eu repito, é maravilhoso. O SUS é um sistema capilar que chega a todos os menores lugares, mas estava despreparado no sentido de recursos, foram cortados muitos recursos, né? Esses últimos 2, 3 anos, foi muito importante o que fizeram. Menos equipes de família, menos reposição de RH, SAMU, enfim, mas que a gente está tendo oportunidade agora, vamos atravessar todo mundo bem, eu acho que tem que entender este isolamento social, a gente segue melhores direções na vida quando a gente entende como funciona. As pessoas não podem ter dúvida de que o isolamento social tira a circulação viral, com isso você e as pessoas que você conhece não adoecem, até que seja neste momento, porque não dá para chegar todo mundo junto no pronto-socorro. Não vai ter nem atendimento médico, nem vai ter aparelho, nem vai ter UTI. E o vírus é agressivo, tá? A gente está vendo que está pegando, inclusive, jovens. Então, não é que é só o grupo de risco. Se você pensa só em você, você fala, então tudo bem. É um vírus que realmente quem tem os sintomas e mesmo ficando bem depois, sofre muito. Uma coisa muito arrastada, né? 20, 25 dias, 30 dias. Então, há como evitar? Sim, há. Já sabemos da lavagem de mãos, já sabemos do uso de máscaras, que tem que ser rotineiro, e agora sabemos que é importante o isolamento social. Então, eu acho que isso tem que estar incutido na população. Eu preciso ficar quieto agora para melhorar a minha família e a minha economia, entendeu? A economia vai melhorar, claro que vai, quando a gente começar lentamente a abrir o isolamento. Não é agora, agora não é o momento. Glória, a gente vai agora à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Glória. Bom dia, prazer em falar com você. Glória, é o seguinte, você falou em equilíbrio, né, a importância do equilíbrio no sistema de saúde. Como é que você está vendo, se é que a gente pode dizer, esse desequilíbrio, né, na esfera federal em relação a como o presidente Bolsonaro está conduzindo, né, esse combate à epidemia? A gente teve até na palavra do próprio Gilmar Mendes, né, do STF ontem, dizendo que realmente ele pode exonerar até o ministro da Saúde, que ele não pode implementar uma política genocida. Enfim, como é que ficam, né, os profissionais da saúde no meio, né, digamos assim, desse pandemônio, né? Temos uma pandemia, mas temos esse pandemônio todo, né, que ocorre no Brasil, na esfera política, esse embate de cai não cai o ministro da Saúde. Como é que fica esse enfrentamento, né? Como é que isso interfere no profissional, nos profissionais e nesse controle da pandemia, Glória? Olha, Marilu, é o seguinte, o vírus, ele não tem nenhuma opção política, tá? Ele não tem opção social, ele não tem opção política, ele precisa das células do nosso corpo para sobreviver, tá? Então, tomando isso como partida, e uma coisa muito importante, chama-se ciência, eu acho que nunca se viu tanto a importância de ciência, a gente nota que todo o descontrole em volta, político, e eu falo até de liderança, tá? Mais importante até do que a política é a liderança. Você está numa situação de estresse, só para exemplificar, eu gosto de exemplificar fora da saúde, porque as pessoas entendem melhor. E alguém grita assim, olha, o prédio está pegando fogo. Um grupo de pessoas é orientada por 2 líderes. Um líder fala, pega o elevador, o outro fala, pega a escada. Aí um grupo vai para a escada, fala, sai da escada, vem para o elevador, porque o elevador é que vai te levar mais rápido. Fica uma confusão que ninguém resolve. É uma coisa muito complicada, porque os profissionais de saúde, e pelo menos os que eu convivo mais diariamente, a gente está tentando realmente estar se instruindo, estudando. Por exemplo, a cada 7 minutos tem um trabalho. Já fizeram isso. A cada 7 minutos, quando a gente acabar essa entrevista, já tem 5 novos trabalhos. Entendeu? Que a gente precisa estar atualizado. Então, um vai passando para o outro, um passa resumo para o outro. Então, a gente está usando bastante a ciência, a gente está usando a Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que ela dá uma normativa mundial, mas que você tem que fazer uma customização para o seu país. Aqui é diferente da África, que é diferente da Bélgica, que é diferente da Nova Zelândia, que é diferente dos Estados Unidos. Quem faz isso? O Ministério da Saúde, que precisava, ou Ministério, não importa, agora não vou falar nem qual é o ministro, o Ministério, a gestão, precisa ter paz. Paz para poder gerir, para trazer uma boa liderança para a ponta. Nós somos a ponta.
Então a gente ouve Brasília, passa para o governo estadual, passa para o municipal, passa para os médicos. Quando isso está em tumulto, isso está em conflito e você está ainda discutindo sobre o modelo que já foi adotado, que já adotou esse modelo, vamos ver se funciona? Vamos fazer um estudo, em 15 dias vamos avaliar, em um mês vamos avaliar. Se a gente está relativamente bem, aspas, agora, é porque a gente teve um isolamento social importante. Hoje estão questionando muito, já começa a cair o isolamento. Quando eu vejo o isolamento cair, meu coração se fecha, eu vou ser sincera. Eu acompanho por aplicativo desde janeiro essa situação. Eu peguei o John Hopkins, eles têm um modelo que você vai ver no Mundial, não sei se você, Marilu, já viu, mas você vai apresentando bolinhas, onde vai aparecendo casos, e essas bolinhas vão crescendo. Eu olhava para o Brasil e falava, meu Deus, não tem bolinha. Meu Deus, que bom que não tem bolinha. Aí começou a crescer na Europa. Eu falei, vai chegar aqui, ai meu Deus, ai meu Deus. E você acaba falando sozinha, porque quando você nota que o caos vai se aproximando, aquela onda vai chegando, você fala, será que eu estou muito pessimista e o mundo está muito otimista? Entendeu? Até você se questiona. Mas agora, no atual momento, a gente precisa ter uma liderança forte e única, entendeu? Sem ficar questionando as bases do que está acontecendo, porque está acontecendo. A realidade, em números, você não pode ficar questionando. Está acontecendo, existe, não é um sonho, entendeu? Eu até gostaria que fosse um sonho, mas não é. Então, isso me deixa muito triste, porque eu vejo que a gente é um povo muito bom, é um povo que vai entender o que está acontecendo quando tudo é explicado, quando você pega. Os líderes foram feitos para ser copiados em boas ações. Então, a gente tem que ter bons líderes. Acho que as pessoas nunca mais vão esquecer isso na vida. Desde o síndico do seu prédio. Imagina um síndico que bota um monte de coisa complicada no seu edifício, enfim, sem querer entrar em detalhes. Até o líder máximo de uma nação. Tem que estar preparado para tudo, não é só para uma pandemia, entendeu? Eu acho que isso, neste momento, é uma testagem importante para o povo brasileiro em geral. Né? Exato. Agora, como é que você viu também, né, Glória, enfim, esse teste, essa divulgação por parte do ministro da Ciência e da Tecnologia, o Marcos Pontes, né, um astronauta, que ele divulgou nesta quarta-feira, né, um teste, né, in vitro, que apontou aí eficácia de 94% do remédio contra a Covid-19, né? Ele não informou o nome do remédio, é um remédio descoberto aí pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas, mas, enfim, como é que você qualifica, né, essa atitude do ministro, colocar esse teste, né, in vitro? Você não acha que dá, enfim, uma falsa esperança para a população nesse momento? Seguinte, a gente tem uma coisa chamada evidência. A gente tem que fazer tudo baseado em evidência. Tudo precisa ter testado. A gente não considera cada corpo humano uma cobaia. Isso aí é ciência, é básico, serve para tudo. Então, assim, claro que todo mundo quer achar uma medicação que dê, pelo menos contenha, que melhore o prognóstico, que diminua a mortalidade. O ideal é a gente ter a vacina. É claro que todo mundo quer a vacina. O que a gente não pode, em termos gerais, é glorificar as coisas que não estão ainda testadas. Nós precisamos testar. Então, quando você fala in vitro, qualquer coisa, não sei nem o nome da droga, não estou colocando essa droga especial. Quando você fala in vitro, não é um sucesso, é um pequeno sucesso. Agora vamos passar para os animais, depois vamos passar para humanos, primatas, tal. Deu certo? Deu. Agora vamos trazer para as pessoas? E aí a gente com isso faz a coisa mais importante, que é qualquer droga ou qualquer vacina, ela tem que dar a beneficência, ela tem que fazer bem e não pode causar a maleficência, não pode causar mal. Se você antecipa e corta processos, você pode causar mais mal do que bem. Então, quando você tem sérios problemas de liderança, tudo pode acontecer. Sempre pensar numa empresa. Pensa numa empresa que tem vários caminhos diferentes, não tem um caminho único. Você tem CEOs que não estão alinhados. Quem está para baixo fica desesperado também, não é só nós que ficamos. Eu acho que todas as pessoas que estão com papel de liderança dentro de uma estrutura governamental e veem situações que podiam ser talvez diferentes, elas também se angustiam. Nós somos humanos. A gente, quando assume uma liderança, a gente não se torna nem Deus, nem diabo. A gente continua sendo humano. E aí é muito interessante, a gente tem aquele ditado que fala de dinheiro e poder que você vai conhecer uma pessoa. Eu acho que todo mundo tem certeza disso atualmente, né?
O poder e o dinheiro transformam, então as pessoas precisam botar o melhor delas, tá? Eu brinco assim que a gente tem um lado muito bom e a gente tem um lado muito ruim dentro de cada um de nós. A gente tem que pegar o ruim, esconder, mostrar sempre o bom. Essa é a minha teoria. Neste momento, algema o seu lado ruim, põe ele na cadeia. Você precisa ter o seu lado bom, solidário. Esse vírus, ele obriga as pessoas a ser solidárias. Ponto. Tá? Ele dá um espaço de que se o seu vizinho estiver doente e começar a espirrar no seu andar, vai ter problema. Então, vamos cuidar do seu vizinho? Isso é uma coisa que a pessoa não sabia o nome do vizinho. Não sabia nem que... Exato, essa dimensão humana, né? E a gente perdeu aí a conexão com a Glória, né, Glauco? É isso, a gente vai tentar fazer a reconexão aqui, Marilu. Enquanto isso, né, a gente estava conversando aqui com a médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Glória Brunetti, que falava aqui a respeito da situação da pandemia no Brasil, da necessidade que a gente sempre reforça aqui, né, Marilu, todos os dias, a necessidade de se continuar o isolamento social, por enquanto a única medida de fato eficaz como prevenção em relação à Covid-19, né? Existem aí muitos remédios sendo testados, a gente sabe que, inclusive, né, como ela falou, como a Glória falou, de 7 em 7 minutos tem um estudo sendo publicado, mas é necessário prevenir, porque por enquanto nenhum desses testes é efetivo em seres humanos, né, Marilu? Exatamente, é muito importante, né, que a Glória fala que também é fundamental, né, paz para poder gerir, né, e acho que agora a gente vai entrar em contato com ela só para finalizar, né, Glauco? Estou ouvindo aí já o sonzinho, né, Isso, a do gente Skype. conseguiu restabelecer o contato aqui com a Conseguiu. Glória, Marilu. Desculpa, Olha aí, Glória, só para mudei aqui terminar, né, tipo, mudei a tecnologia aqui, porque uma caiu, agora entrei no meu celular. Pronto, desculpa, viu? Caiu. ah, tá certo. Não, foi rápida, foi rápida. Então, não só para a gente fechar, né, Glória? Você está colocando aí a dimensão humana, né? Que essa Covid-19 traz para a gente, nessa oportunidade de a gente ser mais solidários neste momento, né? E responsabilidade e liderança, né, para os nossos governantes, né? Isso, olha, quando eu comecei a prestar mais atenção nessa história, comecei a ver como que os chineses estavam conversando, eu achei que foi um modelo muito claro, muito transparente o que a China fez, acho que nos ajudou bastante. E teve um representante da China aqui no Brasil que deu uma entrevista numa rádio, numa televisão, que é importante no Brasil. E ele falou algumas coisas que eu não esqueci. A primeira regra que ele falou foi: não subestime o vírus. Ponto. A gente tinha 2 casos no dia que ele falou isso. Ele olhou bem para a câmera e falou: não subestime o vírus. E número 2, temos que ser solidários. Os países têm que ser solidários entre si. Você vê quando um país dá um exemplo de pirataria, de levar respirador do outro, máscara do outro, isso o vírus adora confusão, o vírus adora conflito, porque ele cresce, ele encontra mais corpos, ele adora avião. Tem uma coisa que esse vírus adora é avião, porque ele vai rapidamente de um lugar para outro. Então a gente tem que se unir como uma espécie, eu acho que até como espécie humana, porque nós estamos com uma outra espécie tirando o nosso equilíbrio. Olha outra coisa importante, a gente descobriu que a gente não está sozinho na Terra, né? Olha que bom. Esse vírus mostrou que a gente tem que ter esse equilíbrio na Terra, que era teórico, né? E que atualmente a gente fala: não, gente, não é teórico, nós somos só mais uma espécie. E a gente precisa estar entendendo que espécie é essa e o que nós estamos fazendo de bom e de mal pelo único solo que a gente tem. Não dá para ir para outro. Não conheço ninguém que foi para Marte semana passada. Olha, vamos sair da Terra que está com problema, vamos para Marte. Não tem. É aqui a nossa Terra. A gente tem que entender que todos os países têm obrigação com o país vizinho, do outro lado. É ser solidário. É o único jeito da gente derrotar esse momento difícil, muito difícil, porque ele pede muita humanidade de todas as pessoas. E a gente está junto. Eu acho que a gente está junto, a gente está entendendo que cada vida conta. Não tem essa história de dizer: é velhinho. Não existe velhinho. Os velhos são os que sabem mais, estamos perdendo as pessoas mais experientes, as pessoas que podem nos ajudar mais. Eu vejo pela medicina, grandes médicos nós estamos perdendo. Então, assim, eu estou falando na minha área, mas tem que todas as áreas, grandes amigos, grandes parentes, grandes vizinhos, grandes pessoas que estão realmente
falecendo, levadas por essa epidemia, e não é pouco, né? Para mim, 1.700 pessoas no momento, pode ser um número até maior, porque tem só os suspeitos. Queria só colocar mais uma coisa, a importância da testagem, tá? Temos que testar, porque é o único jeito da gente ter um mapa para sair do isolamento social, é a testagem. Perfeito, Glória. Muito obrigada, viu, de minha parte. Um grande abraço para você e passo para o Glauco agora. Glória, Muito obrigada a vocês também. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e espero que a gente volte a conversar. Se Deus quiser, com boas e ótimas notícias, se Deus quiser. Vamos fazer isolamento social, todo mundo, muito juízo. Nós da ponta, nós da saúde, dependemos muito da população. Hoje eu entendo um médico italiano que teve um ataque e pediu, pelo amor de Deus, para ninguém sair de casa. Eu já vou começar pedindo agora, por aquilo que você acredita, fica em casa, por favor. Muito obrigada pela oportunidade, Glauco. A gente que agradece, fica aí a mensagem, fique em casa. Conversamos com a médica do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, Glória Brunetti. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.